para mim, eu vou pregar para mim, e tem a ver também com aquela receita que o pastor me enviou, lembra? Que foi lá para a mãe do pastor Luísio, né? E depois um rapaz foi lá e pediu a receita. Então nós vamos falar hoje sobre o sofrimento na estrada do reino de Deus. O sofrimento na estrada do reino de Deus. E eu vou estar falando também para mim, porque eu estou vivendo um momento, já há um bom tempo, de um sofrimento que eu quero compartilhar com os irmãos e que eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao coração dos irmãos. Amém? Vamos colocar em pé, por gentileza? Deixa eu resolver a minha situação aqui com o celular, para a gente poder, então, ele nos auxiliar aqui no texto da palavra de Deus e nós entrarmos aqui naquilo que Deus quer nos falar. Em reverência, então, à palavra de Deus, nos coloquemos em pé, os irmãos já estão. Por gentileza, um irmão que sentia vontade, leia Atos, capítulo 14, versículo 21 e 22. E um outro irmão ou irmã, da mesma forma, Filipenses 1, 29. Atos 14, 21 e 22. E uma outra pessoa, Filipenses 1, 29. Quem sentiu o desejo? Vinte e dois. Muitas tribulações importa a você e a mim entrar no reino de Deus. Outra tradução diz sofrimento. Agora Filipenses 1, 29, por favor. Ok, obrigado. Não somente crer em Cristo, mas ir além, se assemelhar a Ele e sofrer por Ele. Que nesta noite Deus venha nos animar, amém? Nos fortalecer, nos levantar, trazer esperança, trazer ânimo e assim nos reposicionar no grande chamado profético de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, é muito gostoso. É muito bom estar em comunhão com os irmãos. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Podemos, ó Pai, renovar a nossa fé com louvores abençoados, ó Pai. Podemos, ó Deus, dar aquele sorriso com os irmãos, ó Pai, e nos alegrar, Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem promovido para nós neste local. Muito obrigado. Mas agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, essa mensagem eu tenho comigo que ela é para mim e ela é para algumas pessoas. Talvez, Pai, ela não será para todos, porque alguns já tiveram a graça, já tiveram o favor, Senhor, de passar pelo sofrimento, pela luta e estão, ó Deus, vencendo essas situações ou já venceram. Mas, ó Deus, com certeza há no nosso meio pessoas, ó Pai, que estão, às vezes, questionando os porquês da vida. Estão, ó Deus, às vezes, debilitados. Estão querendo agarrar, Senhor Deus, numa promessa, numa direção do Senhor. Ó Pai, para que possa renovar a sua fé e restaurar o seu chamado, Senhor Deus, de ser uma bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja e aonde quer que esteja. Que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações essa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, certos que o Senhor, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades, o Senhor está no controle e está na segurança da nossa alma
e da nossa vida, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, em nome do Senhor. O sofrimento na caminhada do reino de Deus. Por que o cristão sofre? Porque quando você não foi, depois do seu batismo, logo você não foi arrebatado? Por que às vezes ficar aqui e ter que experimentar certas situações que muitas vezes dão um nó no nosso estômago e muitas vezes fazem rolar lágrimas nas nossas vidas? Porque esse Deus amado e tão grande que antes da fundação do mundo olhou para você e em Cristo Jesus chamou você para ser dele, permite que você às vezes passe por certas situações que você caminha na rua e diga: Senhor, como eu estou sendo humilhado. Como que essa situação eu não esperava? Como que eu posso estar vivendo isso? Às vezes acontece, irmão. Às vezes a gente passa por essas situações. E essa pergunta, às vezes, se torna, às vezes, mais forte. E essas questões no nosso coração, às vezes, ela toma uma dimensão tão forte. Quando muitas vezes você se depara com uma teologia de que Deus tem que curar todo mundo e às vezes não te cura. Às vezes você se depara com uma teologia de que você vai arrebentar, vai ser a pessoa mais rica do mundo, porque agora serve ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, o Deus que mandou um jumento 0 quilômetro para Jesus, não é? Quando você se depara com essas situações de que você vai para a igreja e tudo vai mudar e de repente você está vivendo uma realidade totalmente diferente e que é bíblica, mas que não tem nada a ver com essa teologia que a gente vê na televisão e vê muitas pessoas, às vezes, falarem. Qual a razão do crente, do servo, do discípulo sofrer? A partir do verso 13, nós vemos a história de Paulo. Paulo, então, começa a sua carreira missionária. Ele é comissionado ali, e é chamado junto com Barnabé e começam a pregar o evangelho. E Paulo vai e ele é chamado para pregar o evangelho e de repente algumas cidades que ele passa, como por exemplo Perge, o pessoal pede que ele fique mais, pede para ele ensinar mais tempo. Em outras cidades que ele está, como por exemplo Pafos, ele encontra ali Elimas que tenta atrapalhar a fé ali daquele procônsul, né? Acho que é Sérgio, o nome dele, Sérgio Paulo. Em outras cidades, ele, por exemplo, em Listra, ele vive um momento espetacular no ministério dele, onde ele faz uma oração, Edmar. E Deus usa ele para curar um coxo, um paralítico de nascença. Coisa maravilhosa. Talvez você esteja se lembrando dos momentos quando você veio para o Senhor Jesus, o primeiro amor, e você via tanta coisa Deus fazendo na sua vida, tanta restauração, tanta força, né? Tanta alegria. Você via ali Deus salvando aquele que estava do seu lado, levantando a mão para Jesus. Você via as pessoas indo para o batistério se batizar, e de repente passa um tempo, você tem que passar ou passa por situações jamais esperadas, pensadas, ou concebidas, ou esperadas, e nem às vezes no seu pior pesadelo você espera, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Eu não vou passar por essa situação. E quando você menos percebe, e às vezes você nem quer perceber, e às vezes nem eu quero perceber, a gente passa por isso. Cada um de nós passamos por essas situações. Talvez você já passou e venceu. Deus ouviu oração, né? Deus direcionou o médico, Deus usou um irmão que te abençoou com uma porta de emprego, Deus fez algo tremendo e você já está numa outra situação. Você venceu aquela situação. Mas talvez há pessoas no nosso meio que, como eu, tem que ficar tomando um Dorflex, tomar anti-inflamatório, porque está sentindo dor nas articulações. Eu, quando tinha 15 anos, muitos sabem, não é? Eu, como goleiro aqui da cidade, eu sofri um trauma, eu sentei o queixo na trave.
E desde essa época, passado um tempo, eu venho lutando com um problema de ATM. Nosso irmão Júnior está aqui, já me atendeu algumas vezes, já relatei o caso para ele. Morando em Belo Horizonte, eu já procurei vários especialistas, me submeti a alguns tratamentos. Mas certo é que essa disfunção da ATM, articulação temporomandibular, muitas vezes tem gerado em mim dor nas articulações, pastor. E agora eu estou enfrentando dor nas articulações das mãos. E aqui está, né, a nossa irmã Helenisa, a irmã Senhorinha, que muito nos acompanhou ali em chácara, né? Com muito carinho, a irmã Helenisa foi o nosso braço direito lá, uma pessoa abençoadora, e eu tenho certeza que será uma bênção entre os irmãos aqui. Muitas vezes eu tinha que pregar e eu não aguentava segurar o microfone, pastor. Eu tinha que trocar de mão, porque doía as juntas. E isso me faz e tem feito eu tomar anti-inflamatório, tomar analgésico e, enfim. E muitas vezes eu não consigo ter a articulação, a organização das ideias na cabeça. Porque ela atinge não somente a articulação, a disfunção, mas ela provoca um estresse, ela provoca uma falta de concentração. E eu gosto muito de estudar. E muitas vezes isso me tira a alegria. É a minha luta. É o meu problema. É a minha dificuldade. Que muitas vezes eu me pego pensando, será que vale a pena continuar? Porque às vezes eu tenho que pregar, pastor, e não consigo muitas vezes articular as ideias. Parece que não, né? Mas é a luta que eu enfrento. E eu tenho certeza que você, na sua caminhada, você deve estar enfrentando alguma coisa desse tipo. E nesse momento, Paulo, depois de muito usado por Deus, como você em certa ocasião já foi muito usado por Deus, e às vezes está sendo, mas dentro de você, só você e Deus sabe a luta que você está enfrentando, não é? A renúncia que você está fazendo, para que você não desista do chamado de Deus, da sua dedicação a um dia, a manifestação do chamado do Senhor para a sua vida. Só você sabe. Só você tem noção. E Paulo, então, depois de grandes coisas de Deus, como eu já falei aqui, ele chega no capítulo 14, verso 21 e 22, voltando de algumas cidades, fazendo o que mesmo? Confirmando a fé no coração dos irmãos, animando a eles perseverarem, porque por muitas aflições eles deveriam entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Só que Paulo, vivendo tudo isso que ele viveu, ele fala isso com os irmãos lá, porque ele experimentou não a plenitude de todas as bênçãos de Deus nos tocante à vida material. Ele experimentou perseguições, ele experimentou açoites, ele experimentou, não é, ter que fugir da cidade, ele experimentou pedradas. Mas, contudo, ele fortaleceu a fé dos irmãos. Neste versículo, com essa palavra, eu entendo que você que é servo de Deus, você que é uma pessoa dedicada a Deus, muitas vezes, naturalmente, pela circunstância que todos passam na vida, ateus, né, não ateus, pessoas abastadas ou pessoas simples, pessoas letradas, pessoas iletradas, pessoas que moram no Brasil, moram na África, muitas vezes naturalmente se depararão, melhor dizendo, com as lutas da vida. E nós, como cristãos, não somos diferentes. Também passamos por essas situações. E eu aprendo uma coisa, que com essa situação, na vida dos servos de Deus, isso deve nos
aproximar do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo com esse versículo, que com muitos sofrimentos, muitas tribulações, eu e você precisamos entrar no reino de Deus. Primeira coisa que eu aprendo. Primeiro, que muitas vezes um sofrimento na sua vida, muitas vezes um sofrimento na sua casa, muitas vezes um sofrimento que você está passando, isso se torna um espelho, se torna algo que permite você vasculhar, analisar realmente a fidelidade da sua fé em Cristo Jesus. Porque, amados irmãos, servir o Senhor quando está tudo bem, quando a sua conta bancária está alta, né, quando as portas estão se abrindo, não há muita dificuldade. Quando a saúde está lá no ápice, está lá no alto, é muito tranquilo. Mas não deixar a caminhada com o Senhor, não desistir daquilo que Deus propôs a você no momento que Ele falou particularmente ao seu coração e que ninguém entendia nada, mas você entendia tudo. Isso é muito fácil, mas no momento da dificuldade, aí é que a coisa complica. E é nesse momento que eu e você, quando você, querido, que está aqui essa noite, não é? Você tem sonhos, ou você teve um dia sonhos, e você olha para o lado, aquilo que você projetou para a sua vida, você vê que não está acontecendo. Quando pessoas que você admirava, pessoas que para você era referencial, um parente, uma pessoa que você confiava, às vezes um irmão, ou até um servo de Deus, de repente cometeu algo, falou algo contra você, que te decepcionou. Você foi com uma pergunta, ele te deu uma resposta que te jogou para baixo do chão. E só você sabe disso. Só você sabe aonde isso te tocou e te machucou. Talvez você está vivendo uma circunstância agora que até aquele que fala mal de Deus, zomba a Deus e nem pensa buscar qualquer igreja, em qualquer lugar dessa cidade, ele está vivendo uma situação 10 vezes melhor do que você financeiramente. E você, como servo de Deus, está passando por um momento financeiro adverso, que às vezes você está tendo que se humilhar diante de alguém, e você caminha com esse sentimento na rua, que só você sabe o que está acontecendo contigo. Às vezes a sua projeção familiar, o seu sonho, o seu pensamento a respeito de família, algo deu errado. Aquela pessoa não correspondeu àquilo que você esperava. Aquela pessoa, ela não se encaixou naquilo que você estava projetando para o resto da sua vida, ou para a sua vida como chefe de família, ou coisa desse tipo. E você convive com situações, né, que são muito duras. Talvez, não sei se é o caso de alguém aqui, mas eu conheço, talvez você está na igreja, você é coluna da igreja. Mas o filho seu está internado num centro de recuperação de drogas. Triste isso, né? Muito triste. E você tem que conviver com aquilo. Você tem que ministrar a cura. Você tem que falar que Deus te ouve. Que Deus está contigo. Quando o seu coração muitas vezes está dilacerado, retalhado, esfaqueado por dentro, por tais situações. No meu caso, é amar falar a palavra de Deus e muitas vezes me dá um nó. Eu fico igual aqueles carros de 1930, não vai, não sai do lugar, isso me gera uma tristeza. Mas, por muitas aflições, eu preciso passar para entrar no reino de Deus. E essas situações, muitas vezes, vai chegar num momento da sua vida emocional,
onde você vai despencar na sua solidão com Deus, e ninguém vai saber disso, às vezes no banheiro, e você vai desabar com o Senhor lá, falar, Senhor, eu não aguento, eu não dou conta dessa situação. E é nesse momento que você vai averiguar, como um espelho, se a sua fé é uma fé que ama o Senhor, apesar de não ter acontecido isso, apesar de estar vivendo essa situação, ou se a sua fé é apenas porque Ele te concedeu algo. Se a sua fé é apenas porque Ele respondeu uma oração sua. Ou se a sua fé é apenas porque você venceu uma etapa por aquilo que Ele te deu. Não, querido. É nesses momentos que eu e você temos que averiguar, nós temos que analisar, nós temos que olhar e ver que tipo de fé que eu tenho e dizer para as circunstâncias, seja elas quais forem, Senhor, eu não te largo. Senhor, a minha fé é em Ti. O que o Senhor é para mim é muito mais importante do que tudo aquilo que eu possa ter nessa vida. Porque o Senhor para mim é tudo. 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 Isso é necessário ser entendido, querido. Porque a nossa vida, ela que é apenas a barriga da mãe. Para muitos aqui a barriga da mãe é 100 anos. Né? Para outros 106. Para outros é 30. Mas certo que a nossa vida, ela vai ser vivida na totalidade com Cristo Jesus. Nós estamos emprestados aqui. Pastor Anderson é um militar a serviço do reino de Deus. E que faz um bico de 35 anos dentro da história da eternidade como militar no Exército Brasileiro. Porque se você olhar para essa luz, vocês estão vendo aquela luz azul ali? Amém? Imagina ali que aquilo ali é a sua vida na terra, é um ponto. É um ponto, aqui na terra é um ponto. Agora começa a olhar a eternidade. A eternidade é um traço que começa dali e vai. Chega ali, deu 1000 anos, mas ali não para. Ela vai para lá, lá é mais 10.000 anos. Chega lá, não para. Vai para lá, é mais 50.000 anos. A eternidade com Deus, ela é um traço ilimitado. Se você começar a pegar aquela bolinha azul ali, ou aquela luz azul, tanto faz, começar a fazer ela andar um pouquinho, 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 pouquinho. Quando chegar ali é 1000 anos. Quando chegar lá é 10.000 anos. Quando chegar lá é 1 milhão de anos. Porque a eternidade com Deus, comparado àquele ponto que nós vivemos aqui, ou a sua dor, ou a sua tristeza, ou esse momento difícil que você ou alguém da sua família está passando, ele é como nada. Porque tudo aquilo que você tem, toda a sua luta, toda a sua dificuldade, diante de tudo aquilo que Deus fará novo, na restauração de todas as coisas, é como nada. Por isso, eu sugiro a você que entregue a sua vida a Jesus, para que você possa viver não somente aquele ponto, mas viver toda a eternidade com o Senhor. A Bíblia nos ensina que nós iremos julgar a terra. Paulo lá fala com os irmãos de Corinto, olha, não sabeis vós que irão julgar o mundo? Agora, se vocês estão com dificuldade de julgar as coisas da terra, como que será quando for julgar o mundo? Haverá uma ressurreição, haverá julgamento, haverá uma vida que caminha após a morte. Lá em Apocalipse fala, Apocalipse acho que 26 diz, bem-aventurados os santos, que agora têm parte na primeira ressurreição, porque estarão reinando com Cristo Jesus por 1000 anos. Querido, a nossa vida de sofrimento aqui, ela é um ponto comparado a tudo novo que Deus vai fazer na eternidade. Retorno para você. Está começando a doer um pouquinho o bracinho aqui. Seu sofrimento, diante das promessas de Deus, de quem é o eterno para você, vai espelhar, purificar a sua fé. Você ama o Senhor pelo que Ele te dá, ou você ama o Senhor por aquilo que Ele é
e em Cristo Jesus fez por você no Calvário. Amém? Segunda coisa, o sofrimento, ele também nos leva a uma fé amadurecida na caminhada dentro do reino de Deus. Quando nós viemos para Cristo, não é? Aquela música, só vitória, só promessa, só bênção. Amém. Glória a Deus, encontramos o Senhor, amém? Encontramos a salvação, amém? Amém? Você está no segundo Adão? A Bíblia fala que no primeiro Adão nós tornamos pecadores. No segundo Adão fomos feitos heranças do Senhor, amém? Ele precisou vir porque eu e você, mesmo com Malbec, né? Nós somos pecadores. Mesmo com aquele desodorantezinho bom, né? Que você fica cheiroso, você é pecador, mas em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para a sua alma, para a sua vida, para a sua mente. Em Cristo Jesus, esteja nele. Amém? E os sofrimentos, então, eles irão, ponto 2, o primeiro foi amadurecer nossa fé, ser espelho da nossa fé, mostrar que tipo de fé eu estou tendo, fazer você, né, olhar com o Senhor, peraí, Senhor, não, apesar disso, mesmo com essa luta, mesmo com essa doença, mesmo com essa decepção profunda, Senhor, eu renovo os meus votos em Ti, de seguir o Senhor até o último dia, combatendo o bom combate, guardando a fé. Amém? Mas o ponto 2, o sofrimento, ele faz nortear a sua vida. Ele serve de norte, ele serve de bússola para mim e para você. Amados, o que o mundo ensina? O mundo ensina o aqui e agora. O mundo, não é, nos diz que a gente deve viver para todos os tipos de prazeres. O mundo fala que você deve ser feliz aqui e agora. O mundo fala que você deve ter tudo que você puder ter. Como lá na carta lá de Paulo, né, já foi trabalhado esse ponto. Se a vida é só aqui, então vamos comer, vamos beber, vamos comer bastante bombom, né, e tudo. O churrasco também é muito bom, não é isso? Porque morreu, acabou. O mundo ensina isso, sim ou não? Hã? Quem vê isso aí? Nos sites, compra aqui, né? Viva só para isso, tenha o melhor disso. Nada contra, irmão. Nada contra você ter essas coisas, amém? Nada contra. Mas a sua vida não pode ocorrer, acontecer, existir, vivendo como se o mundo só fosse aqui e se Deus não existisse. Se não existisse céu, como se não existisse inferno, como se não existisse recompensa após a morte, como se não existisse justiça de Deus, como se não existisse Deus. E muitas vezes o sofrimento vem para reposicionar, reorientar a sua vida, lembrando a você e a mim que nós estamos aqui apenas de passagem. Que nós temos que preparar a nossa vida para morar eternamente na casa do Pai. Amém? Porque no sistema do mundo, não é? Se você tem o que você pode ter, se você tem um bom médico, se você tem dinheiro, ou se você pode viver na dissolução, nos gastos, na vida louca, né? na bebedeira, vão viver. Vão viver. Muitas vezes, e esse é o meu caso de estar aqui na igreja, foi a dor. Eu passei um momento difícil na minha vida, porque eu li a Bíblia desde os meus 16 anos, pastor, em Bicas. Lá eu recebi um presente de Deus, o irmão João Marcos perdeu uma Bíblia, e aí colocaram na mercearia do meu pai, no balcão, peguei aquela Bíblia, comecei a procurar, estudar, e vi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vi que Ele me dava salvação, que eu não precisava ter medo de morte, vi que Ele era o Salvador, vi que Ele era aquele que me dava segurança e certeza, e segurava a minha vida para morar eternamente com Deus, que eu não precisava viver mais debaixo de medo, de opressão, de angústia. Amém? Esse era aquele Jesus que eu me entreguei. Mas um dia, eu virei,
para um colega, uma pessoa que estava aqui. Não, virei para ele, não. Depois de conversar com ele, quando eu tinha meus 21, 22 anos, goleiro do time de Maripá. Tá abafando, né? Toda vez eu ia buscar a bola lá atrás da rede, lá, né? Mas tudo bem. Juventude, o mundo aos meus pés, vou acontecer, não é isso? Eu sou de Jesus. Mas eu nunca vou deixar de tomar minha cervejinha e me batizar na igreja católica, na igreja batista. Nunca. Não largo meu futebol, não largo minha cerveja para me batizar na igreja batista. Eu pensei isso, pastor. Com 21, 22 anos, eu era o cara, né? Pensava que era o cara. Passou 6 meses, eu vivi uma situação de enfermidade, e eu pensava que a minha vida ia acabar, que eu estava com uma doença séria, e Deus usou esse problema para me lembrar que eu era finito, para me lembrar que essa vida é passageira, e me colocar onde que Ele me queria, na casa do Senhor. Poderia ter sido outra igreja evangélica, mas me colocar aqui. Porque um dia eu falei que eu nunca ia deixar de jogar meu futebol, tomar minha cervejinha, para me batizar na igreja batista, porque eu era orgulhoso. E Deus permitiu aquela enfermidade, ou aquele momento na minha vida de pânico, de depressão, para mim estar no centro do propósito eterno dele. Não que o pastor Higino, ou o pastor Marcos Vantini, que é o meu pastor, meu chapa também, não é? Um amigão que eu tenho, queriam. Mas estar no centro que o Deus eterno queria para a minha vida. Por isso, meu querido, muitas vezes a enfermidade na sua vida, ela vai te reposicionar na sua fé. Afinal de contas, você vai querer o quê? Estar caminhando com o Senhor ou rasgando d'água no boteco? Você vai querer, às vezes, tomar um passo de servir ao Senhor, apesar das decepções que você está passando, apesar das notícias difíceis que você está passando, né? Apesar da solidão, mesmo tendo pessoas ao seu lado, você, né, fala Mário, a pessoa entende Maria. Apesar disso tudo, nesse momento de dor, é tempo de você se reposicionar com o Senhor. Não se um anjo vier, não se uma grande vitória vier, mas porque Ele é Deus seu, Ele é o Senhor seu, não há outro, e você conhece a verdade. Porque você conhece a luz. E Jesus é essa luz. Eu sou a luz do mundo. Por isso, muitas vezes, a enfermidade, a luta vai vir na sua vida apenas para te lembrar que o dinheiro é importante, tem um papel, que os médicos têm um papel, que o seu emprego tem um papel, que tudo que você conquistou com seu suor, seu trabalho, tem um papel, mas que Deus quer que você ande no caminho dele e seja dele. Não é para dividir o seu caminhar com outras coisas, mas é para você entregar a sua vida a Ele. E tem coisas que estão te machucando. Tem pessoas aqui neste lugar que caminharam como Paulo, num grande mover de Deus, mas a vida provocou feridas terríveis. Muitas vezes o inimigo se aproveitou disso. Você foi decepcionado, você foi decepcionada. Você colocou a sua fé em pessoa e jamais o seu pior pesadelo você esperava ouvir aquilo. Ou ver aquela pessoa tendo esse tipo de atitude com você. Mas é tempo de você, nesse sofrimento, entregar isso a Deus e se reposicionar com o Senhor. Amém? E terceiro ponto do sofrimento é que nesses sofrimentos você será uma chave única na mão de Deus para entender pessoas que, como você, passaram por aquele sofrimento e que outras não conseguirão entender. Está entendendo? Por isso que a gente vê na televisão pessoas que tiveram experiências negativas, perderam às vezes filhos, perderam casa com enchente, com
essas questões aí agora das mineradoras, e criaram uma associação para ajudar pessoas que estão passando por aquela mesma situação. E você passou por algumas dificuldades na vida que te permite entender o sofrimento que aquela pessoa está passando. Vou te dar um exemplo. Posso ser sincero com vocês? Pode, pastor. Quando o sujeito falava comigo, pastor, que eu estou com dor de coluna, há uns 5 anos atrás, eu falava, dor de coluna, eu nunca tive esse negócio. Nunca tive. Isso aí deve ser manha. Deve ser manha. Sinceramente, eu estou falando na minha compreensão, hein? Você vê como é que a gente é, né? Mas um dia, trabalhando na empresa lá em Juiz de Fora, de conservação, eu trabalhava no escritório, mas aconteceu o quê? Um senhor precisava descer essas máquinas de alta pressão para lavagem. Ô bichinho pesado aquilo, viu? Meu Deus do céu. E eu fui ajudar o camarada. Era mais velho que eu. Vamos lá, eu te ajudo. Ele foi na frente com a parte mais leve. E o inteligente aqui foi atrás com a parte mais pesada. Nesse estilo aqui, pastor. Só nesse estilo aqui. Vamos acompanhando, ó. E a máquina um peso. E vai descendo. Irmão, passou um dia. Eu não aguentava nem levantar da cama. Eu não conseguia, eu ia trabalhar, nem sei como, e falei, ó, não dá para mim voltar, não. Fui no médico, aí que eu entendi o que o meu avô falava quando a pessoa está descadeirada. Eu nunca tinha ouvido falar aqui, já tinha ouvido falar aquilo, mas não sabia o que é descadeirado. Você está descadeirado, como os antigos falam. Rapaz, pastor, eu não conseguia levantar a perna da cama. Aí que eu comecei a entender esse negócio. Não é? Então, às vezes, querido, o sujeito vai falar para você algo que ele está passando, você vai ser mão de Deus para dar uma palavra boa para ele. Você vai ser mão de Deus para ajudá-lo, né? E vai ser boca de Deus para levantá-lo, para orar por ele. Vão lá no meu pequeno grupo, a gente vai orar. Deus é um Deus que manifesta, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que responde a oração, Deus é um Deus que trabalha. Vamos lá, porque você vai entender o que Ele está falando. Porque você passou por aquilo ali. Às vezes o sofrimento na sua vida te permite descer o nível de pessoas para ajudá-las, que de outra forma você passaria por ela e nem atinaria para a sua dor, nem prestaria atenção para a sua dor. Então, querido, como disse o pastor nesse ano, né? Reino de Deus, muitas vezes eu e você vamos encontrar, né? Vamos trocar o braço aqui, com a dor no meio da nossa caminhada no reino de Deus. E essa dor, primeiro, vai te provocar um espelho. Peraí, eu sirvo a Deus pelo que Ele é ou pelo que eu tenho? Pelo que eu tenho, que Ele me dá. Segundo, ela vai te levar a um amadurecimento da sua fé. E terceiro, vai te permitir ser bênção de Deus para tocar em certas pessoas. Se puder ter algum som no fundo, alguma coisa, me desculpa, eu não falei antes, né? Mas o irmão já levantou ali. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você não vai desistir. Amém? Você não é daqueles que volta para trás. Feche seus olhos. Se Deus te perguntasse hoje, agora, aqui, qual a sua maior dor que te fez você esfriar? Que fez você largar tudo, não querer mais igreja? Não querer mais nada com o reino de Deus, com as coisas de Deus? Você saberia falar? Você saberia falar, Senhor, olha, é por isso que eu estou assim.
É por isso, Senhor Deus, que eu me esfriei, Pai. É por isso que muitas vezes eu estou tomando aquela bebida, estou às vezes me